Alô, meu nome é Daniel Moraes, vamos para mais um vídeo do nossa sequência dos Xrefs, onde a gente vai ver então como é que a gente finaliza os arquivos para poder mandar para os clientes ou para os colegas e não dar nenhum problema com relação às referências. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai observar então, pegando o nosso arquivo que já estávamos trabalhando, nesse caso aqui vai na linha do External Reference aqui, a gente consegue ver então a lista de todas as referências que estão colocadas nesse arquivo. Então a gente clica aqui, ela fica realçada. Ó, imp cobertura, imp laje cobertura, corte geral. Lembrando, essas referências elas estão aqui, né? Pode estar em qualquer pasta, bases, referências, como quiser. No nosso caso a gente usa o nome TWG em execução. Por que a gente usa em execução? Porque enquanto nós estivermos trabalhando e o processo de projeto pode significar, ou normalmente significa, uma série de modificações durante o processo, enquanto nós estivermos com o Xrefs, os arquivos referenciados, nós continuamos a ter essa vinculação. Podemos mudar na origem e os arquivos continuarão a ser atualizados. Mas, quando a gente for enviar para o cliente, a gente tem duas opções para enviar esse arquivo. Ou nós enviamos o arquivo da própria prancha, no caso aqui a prancha 3, seria esse arquivo aqui, mais os Xrefs todos, olhem aqui, ó, observe aqui, aí eu teria que enviar esse, ó, imp cobertura, que é uma referência, imp laje cobertura e corte geral. São esses que estão carregados aqui. Só que isso aí muitas vezes pode dar problema. Se o cliente colocar numa outra pasta ou mudar o nome do arquivo, o AutoCAD vai procurar e não vai achar. Então ele vai ficar com um arquivo vazio. Para evitar isso, então, nós vamos usar uma opção chamada Bind, que faz com que as referências fiquem fazendo parte do arquivo. Elas perdem a vinculação com o original e fica tudo desenhado num arquivo só. Como que a gente faz isso? A gente então na janelinha das referências, lembrando, né, XR, abre a janelinha, certo? Abrindo a janelinha dos Xrefs, a gente vai selecionar o que a gente quer e usar a opção Bind. Ó, aí aparece essa caixa de diálogo. Tem duas opções de Bind. Bind ou Insert. Qual é a diferença? A diferença é o controle dos layers e o nome que os layers vão assumir ao fazer parte do arquivo. Vamos observar aqui então a janelinha dos nossos layers para lembrar de uma coisa. Nós vimos no vídeo passado que quando a gente insere um Xref, a janela dos layers do controle tem um filtro. Esse filtro ele consegue separar os layers originais por arquivo. Então, por exemplo, imp cobertura. Ó, o que a gente vê aqui são só os layers imp cobertura. O que ele faz para separar? Ele põe o nome do layer e o prefixo, que é o nome do arquivo. Ó, AG imp cobertura. Ó, AG imp cobertura. BG01 plano do layer, BG02 assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue controlar os layers separadamente. Eu posso, inclusive, dizer que na planta de cobertura eu não quero o BG01, eu quero que ele fique congelado, mas na IIP lave cobertura eu quero, ou seja, eu tenho como controlar separadamente, certo? Isso é o que permite que a gente controle em separado, uma das grandes vantagens do Xref. Então, o que acontece? Quando eu escolher aqui a opção Bind e escolher Bind, o que vai acontecer? Os layers que vão ficar aqui dentro vão ter exatamente esse nome. Nome do arquivo, prefixo, que é o nome do arquivo, e nome do layer. Isso vai permitir que a gente continue controlando de forma separada o corte, esta planta e essa. Se eu escolher a opção Insert, o que acontece? Ele assume o nome do layer original, ou seja, não vai ficar mais imp laje cobertura BG01, imp laje cobertura BG02, BG a executar, enfim. O que vai acontecer? Se todos esses Xrefs tiverem layers com o mesmo nome, os objetos vão ficar todos no mesmo layer. Isso não vai mais permitir que a gente controle de forma separada. Então, qual é a nossa recomendação?
Se a gente fez principalmente visibilidades de layers por viewport, vamos sempre manter a opção Bind. Exceto quando for uma legenda, por exemplo, que não importa esse controle de visibilidade. Então sempre vai ser Bind, ó. Bind, sumiu ali da lista. De novo, Bind. Ó, suporte, Bind. Ok. O que sobrou ali? Isso aqui que não está carregado, nós carregamos uma vez, vamos tirar fora de teste. Muito bem. Vamos observar o que aconteceu agora. Quando eu clico então nesse objeto, o que aparece no Properties? Block Reference não é mais uma referência externa. Muito bem. Então agora que eu já baixei os arquivos, como a gente fala, nós vamos salvar como. E onde é que eu vou salvar? Não no DWG execução, na pasta DWG. Ó. O que é essa pasta DWG? É os arquivos que eu vou mandar para o cliente. Então aqui, ó, eu tenho só a prancha, sem xref, sem referência nenhuma. Ela já está fazendo parte do desenho. E DWG em execução, eu tenho o arquivo da prancha e os xrefs abertos. O que acontece? Na continuidade do projeto, pode ser que eu tenha que fazer alterações. O que eu faço? Trabalho sempre no DWG em execução, onde as referências estão ainda vinculadas e abertas, e salvo depois de novo no DWG com uma outra versão. É só isso aí então, até a próxima.